palavra-chave é essa relevância, né? Acho que a rede social ali veio para ajudar a gente a construir uma imagem, uma referência sobre aquilo. E quanto mais a gente souber respeitar a jornada, mas acompanhando ela, mais chance de sucesso o corretor tem. Eu acho que a corretagem ela vai muito além de você conhecer apenas a construtora, apenas o processo de vendas. Você tem que saber de tudo. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, que satisfação estar de volta com Virando a Chave, podcast pensado e construído para você, corretor de imóvel, do Brasil inteiro, oferecido aqui pela MRV, mas pensado para você e começando em altíssimo estilo, Aline Muniz, corretora, não vou nem falar quanto tempo, que ela dá show, mas veio direto do Paraná aqui para abrilhantar o nosso primeiro episódio. Alisson Razzoni, um mestre das metodologias de venda para corretores de imóveis, fundador lá da DNA, todos conhecem. E a gente vai ter um papo muito legal pensando em você. Eu vou começar de uma vez com você, Aline, você, uma pessoa que acredita... Bom, primeiro que é sucesso em tudo de vendas, você sempre foi muito bem. O quanto o método te ajuda? Ai, Thiago, primeiramente, muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com você e com o Alisson, né? E assim, você não falou o tempo, mas eu tenho 10 anos de casa, 10 anos de MRV, tudo que eu sei do mercado imobiliário é da MRV e literalmente foi uma escola para mim. E eu sou corretora raiz, né? Eu sou muito corretora raiz, não sabia nada de mercado imobiliário, aprendi as escuras e em 2017 a gente teve a oportunidade de entrar com o método Acelera, que é um método que a gente tem hoje de vendas e para mim foi sensacional, assim, desde então eu aplico diariamente em todos os meus atendimentos, processo de vendas e eu acho fundamental, assim, e saber, né, já dando um spoiler, que tá tendo retorno agora em 2023, aquecer o coraçãozinho, assim, porque é algo que eu acho que todos os corretores devem conhecer. Acho que muito que a gente escuta do mercado imobiliário, né, Alisson, vou ser corretor, vou lá, me candidato, entro, começo a vender, vai dar certo. É verdade ou não? Quanto método ajuda nisso? Sem dúvida nenhuma, né? É muito comum. A profissão de vendas em si, ela tem uma barreira de entrada baixa, né? Então, assim, as pessoas procuram ali, às vezes, como uma atividade, um complementar, às vezes vão ficando, ganhando mais. E esse exemplo positivo que acontece, às vezes, na vizinhança, dentro da família, faz com que outros pensem que, pô, se ele conseguiu, eu também vou conseguir, basta chegar lá e começar a vender. E não é. E a gente vê isso do ponto de vista até estatístico, que quanto mais você tem um processo alinhado, né, até do ponto de vista comportamental, parte técnica, tem uma influência muito forte com relação aos resultados atingidos. Então tem muita gente que entra, bate a cara, né, ali, volta, acha que às vezes a profissão não é para ele, ou que é um problema da profissão, quando na verdade o que faltou foi efetivamente entender um pouco mais como é que funciona esse processo para chegar nesse resultado, né? E muita gente acha que é fácil, né? Pois é. Alisson, pela barreira de entrada ser baixa, eu vou lá, vou no plantão, espero o lead chega, eu ligo e a venda nasce. Pois é. Sim ou não, Ali? Antes fosse, né, Thiago? Eu acho que já existiu sim, né? Já existiu um boom do mercado imobiliário, onde sim era muito mais fácil, mas o mercado imobiliário eu acho que é algo cíclico, né? Então a gente tem os altos e baixos. Infelizmente, a nossa profissão eu vejo que ela é um pouco desmerecida, porque exatamente o que vocês falaram. Às vezes o vendedor, ele é assim, não deu certo nada na minha vida, eu vou ser corretora, eu vou ser vendedora. E, ironicamente falando, foi isso que aconteceu na minha vida, né? Porque eu sou engenheira ambiental, terminei a faculdade e eu não tinha o que fazer, eu precisava trabalhar com algo e eu tinha uma ambição muito grande. Por eu ter uma filha pequena, eu falava, gente, eu preciso trabalhar com alguma coisa que me dê uma remuneração. Então, o que eu vou fazer? Vou vender. Vou vender, né? Todo vendedor ganha dinheiro, ganha comissão, vou vender. E aí eu entrei de paraquedas na MRV, a convite de um ex-gerente meu, de uma outra empresa que eu trabalhava, e é exatamente isso, eu entrei, eu não sabia nada, eu falei, o que eu faço agora? Né?
Aline, você vai sentar e vai esperar o cliente chegar e você vai atender. Só que se você não conhecer, eu acho que a corretagem ela vai muito além de você conhecer apenas a construtora, apenas o processo de vendas. Você tem que saber de tudo, né? Hoje o corretor ele é um pouco psicólogo, ele tem que entender do mercado financeiro, ele tem que entender de imóveis, tem que defender a camisa, vestir a camisa literalmente do que a gente vende, né? Então, se você não tiver preparado, e é o que eu vejo que infelizmente acontece muitas vezes, às vezes até pode vir a venda pronta, mas se você não tiver preparado, ela vai embora. Sem dúvida. E aí, Alisson, quais são as dicas? Você foi um cara que, além de conhecer bastante o método, treina muita gente. Sim. Quais são as dicas que a gente pode dar? Porque acho que a gente tem nesse mercado uma quantidade de corretor entrando no mercado muito grande. Uhum. Infelizmente, muitos ficam logo nos primeiros meses de entrada, eles abandonam porque viram que não é para eles, ou que não dá certo, ou porque não se dedicaram suficientemente para aprender. Quais são as dicas que você pode trazer ao longo dessa sua trajetória de treinamento, de capacitação no mercado imobiliário, para que a pessoa não desista, para que a pessoa pegue um atalho correto, não é um atalho de diminuição de tempo, mas pegue o caminho correto para treinar e aprender. Primeira coisa é ter consciência de que o resultado é consequência daquilo que a gente está fazendo. E do esforço, né? Do esforço. Então, até olhar de trás para frente, né? O que eu faço para conquistar aquilo? O que precisa ser feito? E entender justamente para não pular essas etapas, porque olhar para uma Aline hoje e falar, caramba, que resultado, quero ter igual, é fácil. Mas ela sabe exatamente o que ela teve que moldar-se, né, para conseguir atingir esses números. Então, traçar esse processo, ter esse espelhamento com relação à jornada de vendas, né, junto à jornada de compra do cliente. Porque o que faz o cliente querer comprar um imóvel? Né, qual é o caminho que ele segue até tomar uma decisão? Isso passa por várias discussões familiares, né, aquecimento com relação a entender o que eu preciso para comprar, como é que eu vou me organizar financeiramente para tomar uma decisão como essa, né, junto com os outros. Então, entender esse passo a passo e organizar a partir dali ações que atendam bem esse cliente em cada uma das etapas, faz com que você consiga ter esse match, né? Eu brinco até uma espécie quase de Tinder comercial. Sim. Você vai ter um match ali, que a pessoa quer, o que você está oferecendo, para que isso se encontre. Quanto melhor você fizer isso, maior vai ser suas taxas de conversão. Quando a gente pensa em resultado, né, principalmente no mercado, a gente está falando sim em geração de lead, a gente está falando em em converter esses leads em clientes, e a gente está falando em trabalhar bem um ticket médio dentro disso. Se você consegue ter o domínio desses três indicadores com relação a ter mais leads, a ter mais conversão e a trabalhar uma proposta de valor que permita você vender aquilo com a melhor qualidade, você vai conseguir os resultados, né, que muitos aí almejam. Mas por falha, às vezes, desse alinhamento, de ter esse entendimento, né, e querer burlar muitas vezes, e não ter o esforço, que é uma grande verdade. As pessoas pensam no resultado, mas não quer ter a dedicação, o esforço necessário, acaba realmente gerando essa quebra de expectativa, uma infelicidade. E eu digo que muitas vezes, quando um está infeliz, ele procura outros para demonstrar também, que não tem nada que une mais as pessoas do que insatisfação. A né? infelicidade. A infelicidade, começa a procurar. E aí gera, né, às vezes, um clima negativo que acaba afetando outras pessoas que poderiam até indo para um caminho correto, mas que acaba sendo afetado e não vai para o resultado. Então, quem tem essa inteligência emocional de compreender, né, que isso tem altos e baixos e que a gente precisa de consistência, principalmente, para fazer com que isso se concretize, é quem normalmente consegue ter os melhores resultados, e a gente vê isso de uma maneira até estatística, né? Quando você junta ali os melhores, você vê que eles têm essas características, mesmo estando em regiões diferentes, né, muito parecidas entre eles. E eu acho que o ponto é, a gente fala bastante sobre a capacidade de uma Aline inspirar. Uhum. E isso é muito legal, porque muitos corretores se inspiram na Aline. Acho que você trouxe o ponto agora, mas o que ela passou para chegar no momento Com de certeza. inspiração deu muito trabalho para ela. Sim. E acho que saber respeitar o corretor, saber respeitar que tem um tempo de formação, um tempo de conhecimento do mercado. Eu tenho 4 anos de mercado imobiliário, eu juro que eu ainda tô cru nesse negócio. Eu acho que cada dia eu aprendo um pouco, conversando com vocês, tô aprendendo. E acho que se dedicar e estar aberto a aprender é fundamental, né? E acho que de vez em quando, até pelo imediatismo do corretor de fazer dinheiro, ele acaba querendo pular essas etapas, e que são tão importantes, não, Aline? O que eu vejo, na verdade, né, é exatamente isso. As pessoas, elas estão muito imediatistas. Então, o corretor, ele entra e naquela pressa de finalizar a venda. As pessoas, elas se preocupam apenas com a venda. E a venda, na verdade, ela é apenas a consequência de todas as etapas que antecedem a venda. Eu não posso chegar hoje e falar assim, Thiago, vou chegar amanhã e vou vender um apartamento.
né? A gente não tem como prever isso, pode acontecer. Mas eu consigo, igual o Alisson comentou, a partir do momento que você domina as técnicas, entender um pouquinho em cada técnica ali, em cada momento que o cliente está. E assim, eu vejo que o corretor hoje, ele está cada dia mais imediatista, ele quer vender e muitas vezes ele acaba ultrapassando, né? O básico ali mesmo, né? Tentar ouvir os clientes e as pessoas, principalmente por conta da pandemia ali, eu sinto que as pessoas elas estão cada vez mais carentes. Então, o cliente hoje ele só quer ser ouvido. Ele quer poder falar para você, Thiago, ele quer contar a dor dele. Ele quer contar por que ele quer um imóvel em tal região, o que vai levar. Então, a partir do momento que você não se preocupa apenas com uma venda e com a comissão lá no final, e se preocupa em resolver a dor do seu cliente, tentar entender ali desde o começo o que ele está passando, o que está levando ele a procurar um imóvel naquele momento, e muitas vezes, talvez, entender exatamente isso, que pode ser que ele não vá comprar agora. Ele precisa se preparar. Então, quando você tem uma expertise ali, que pode ser por conta do tempo, né? A gente leva tempo para conseguir entender isso. Sim. Pode ser por conta de conhecimento que você vai buscar. Né? Então, assim, Eline, você tem 10 anos de casa. Mas hoje, eu tô todos os dias aprendendo. Então, todos os dias a gente está buscando conhecimento. Então, com o tempo, você começa a entender um pouquinho mais. E quando você se preocupa com a base, com o princípio ali, a venda ela só vai ser consequência. Isso é muito legal, né? E existe aí, pegando um pouco do que a Aline falou, né? Esse é o grande motivador, é o gatilho. Existe ali um desejo, uma necessidade, Sim. e vamos ser francos também, quando se trata de imóvel, é um desejo e necessidade de grande parte da nossa população, né? Então, assim, só que a partir dali existe um processo, um fluxo que ainda vai ser seguido. Ele vai começar a levantar informações sobre o que existe no mercado, e hoje a gente também tem muitas possibilidades, né? A partir dali ele começa o processo de avaliação para depois ele tomar uma decisão. E a partir dessa decisão ele continua avaliando o processo. Ainda existe uma curva até ser entregue esse imóvel e tudo mais, que é o pós-compra ali, onde ele vai entender se aquilo tudo que foi demonstrado no processo de vendas, de fato está se concretizando, né? E aí vem a experiência positiva ou negativa que vai levar os outros. As pessoas esquecem, às vezes, desse ciclo e que isso pode levar e que leva a recomendação, né? E que leva a abrir novas oportunidades de venda, né? E nesse mercado, por ele ter uma curva um pouco diferente, você vai para uma venda de um pouco mais de impacto, isso é uma curva que acontece às vezes no mesmo dia, né? No mercado imobiliário isso vai acontecer normalmente entre 3 meses do primeiro contato, para depois você concretizar todo esse processo. Então, assim, nesse meio tempo, às vezes ele já indicou para outra pessoa que compra antes que ele. Então, assim, está fazendo um processo, mas já indicou, daqui a pouco o outro está mais preparado do ponto de vista de maturidade, de documentação, tudo mais, e acaba acontecendo mais rápido. Ter domínio desse processo é base, né? Assim, toda a metodologia que é construída, ela tem como base a jornada do cliente. Então, quanto mais adequada tiver nossa metodologia junto a isso, que é até o que está acontecendo nesse novo momento, ou seja, se adequar ainda mais para esse mundo digital, para essa virada aí, né, do que aconteceu com relação à pandemia, mais assertivo a gente vai ser e melhor vai ser a satisfação do cliente. Não, eu sou super fã de metodologia de vendas, então acho que sou suspeito para falar. E uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é que essa jornada está ficando mais longa. E quanto mais a gente souber respeitar a jornada, mas acompanhando ela, mais chance de sucesso o corretor tem. Então, o ponto que a gente conversava antes, ser imediatista, claro que é importante, o corretor precisa fazer o dinheiro. Agora, se você atropelar ela, você perde ela no meio do caminho, você pode botar tudo a perder. Sem dúvida. Enquanto você for acompanhando ela ao longo do período, saber exatamente o que você falou de qual momento que eu entro, com que argumento. E tem um outro ponto que a gente tem falado, eu tenho trazido isso bastante em algumas conversas, a jornada ela passou a ser não só mais emocional, a compra do imóvel muito era emocional. Sim. E ela passou, até pela dificuldade financeira do brasileiro, ela começou a ter alguma racionalidade em algum momento. Como você contrapõe os momentos de racionalidade, que normalmente são os contrapontos que vêm mais... Aí eu não vou ter dinheiro para pagar a parcela, as objeções que vão acontecendo, que é a racionalidade, que é importante para que o cliente tome a decisão correta. E aí você, com técnica, consegue sair dessa. Porque foi uma conversa que a gente teve em paralelo, se o cara me disser assim, mas o outro tá melhor que o seu, você já parou. Pois é. E antes da técnica, Thiago, tem o conhecimento, né? Sem dúvida. Ela acabou de colocar aqui, assim, hoje você não é mais somente uma corretora, você age como psicóloga, você age como uma analista financeira, uma conselheira amorosa, às vezes, né? E a gente é bombardeado, pra gente que está aqui no mercado, né? Apesar de os bancos serem parceiros, obviamente os bancos vão ter outros produtos ali também, que vão ter ali seus assessores querendo vender crédito, querendo vender também produtos imobiliários, no sentido de fundos imobiliários e tudo mais, com argumentos também tentando quebrar determinadas... E
E você precisa ter esse conhecimento até para compreender quais são os argumentos, quais são os pontos fortes e ajudar efetivamente, de uma maneira consultiva, esse cliente a tomar a melhor decisão. Então, antes da técnica, vem a base de ter o conhecimento. A técnica, todas as vezes que a gente fala sobre objeções, uma objeção é uma barreira que alguém coloca, né, para que a venda não aconteça naquele momento. E ela surge por uma falha nesse processo, que vai causar uma insegurança, tá? Ou até uma falta de percepção com relação ao valor. E normalmente isso está na cabeça do cliente. O problema é que o corretor, muitas vezes, na ansiedade de querer vender, ele já contra-argumenta aquilo sem antes compreender efetivamente o que está gerando aquela objeção. Uhum. Sentir a dor daquela pontua objeção, né? Você devolva essa objeção em forma de pergunta, porque a melhor pessoa para esclarecer sobre isso, falar sobre isso, é o próprio cliente que colocou aquela objeção. E a partir desse momento ele vai dar alguma resposta que vai permitir vocês trabalharem em conjunto, avaliar qual é a melhor decisão e conseguir contornar aquele ponto crítico que estava gerando aquela barreira. Seu ponto é, não responda tudo pro cliente. Não responda de cara, entenda primeiro, até porque pode existir uma objeção que seja real realmente, mas que não significa que porque ela é uma objeção real que ela não pode ser contornada. Né? Vamos entender quantas vezes você pega situações de clientes que ficam condicionados ali para a venda e você vai apoiá-lo a conseguir resolver uma situação financeira, né, que talvez ele não resolva na mesma hora, mas daqui a um mês ele vai lá, tem uma condição diferenciada, ele volta para comprar. Esse não é um mercado, né, quando a gente fala do mercado imobiliário, não é um mercado que às vezes vai ser do dia de hoje para amanhã. Tem muita gente, sem dúvida nenhuma, a Aline está aí, que entrou em contato pela primeira vez com ela há um ano Sim. e meio, e que agora está concretizando, né? A gente tem várias aí, talvez notícias até recentes usadas dentro da nossa empresa aqui, na própria MRV, mostrando pessoas que resolveram mudar de profissão ou incrementaram sua renda com algum outro tipo de serviço prestado e conseguiram juntar ali o capital muitas vezes necessário para fazer uma entrada, para dar uma entrada e conseguir realizar esse sonho, né? Então, o corretor ele precisa ter essa clareza, esse entendimento, né, esse conhecimento amplo, como a Aline bem colocou, de mercado, de concorrência, né, para que a partir daí a técnica tenha uma efetividade maior. A técnica por si só não vai funcionar. Você ela vai é uma devolver, combinação, né? Você faz uma pergunta e você não sabe o que fazer com a resposta. Se você não tiver o conhecimento, você trava no meio do caminho. O feeling ali, né? Se você não conseguir sentir. Agora, Aline, uma coisa, voltando aqui, acho que é super legal, muito da rede social e todas essas ferramentas digitais vieram para trazer um lead que o cliente já vem muito mais esclarecido. Sim. E por vezes eu sinto que a gente acredita que o cliente já sabe de tudo e nem faz aquela abordagem inicial de entender o que o cliente quer. Uhum. Como é que você está vendo isso? É importante ainda fazer a abordagem inicial? É importante buscar informação do cliente? Ou você acha que ele já está chegando mais pronto? Na verdade, como eu sou corretora raiz e eu sou da época do Acelera 1.0 ali, eu acho isso fundamental, né, Thiago? Até porque em 2014 eu tive a oportunidade de ser cliente MRV, de comprar o meu imóvel, comprar o meu apartamento, né, comigo mesmo. Então eu tive uma boa corretora, já tá ótimo. Mas eu parei de olhar apenas como corretora e eu vi a dor do cliente, né? Eu senti, igual você comentou ali, né, o Alisson falou muito a respeito do pós-vendas, né? A gente trabalha bastante questão de indicação ali, de uma venda assertiva para a gente ter um retorno maior. Porém, se a gente não cuida do pós ali, querendo ou não, a gente deixa a base, né? E eu comecei a sentir muito a dor do cliente ali, sabe? E o que eu vejo hoje? Eu falo assim que eu sou meio corretor e meio cliente, então eu vou para o meio dos dois campos ali. Hoje, o cliente que está no online, ele um cliente de anúncio, ele vem atrás de você, porém ele está vendo 1 milhão de imóveis, ele está vendo 1 milhão de oportunidades, e nem sempre o corretor que vai responder primeiro é o melhor corretor, nem sempre o corretor que vai responder primeiro vai passar as informações corretas, igual eu comentei, ainda mais depois da pandemia, né, eu vejo que as pessoas elas querem falar. Então, eu vejo muito, assim, que com o tempo o pessoal se preocupou, deixou de lado esse atendimento humanizado e começou muito por aquela questão, não, me manda sua documentação, aprova o crédito e depois a gente vê o que você consegue, o que a gente faz. E foi onde você falou que era muito emoção. Mas por que era emoção?
Porque há 4, 5 anos atrás, a gente vendia o Minha Casa Minha Vida mesmo. A gente vendia para um cliente que ele tinha um perfil mais baixo e não tinha tanto conhecimento. Então, se você falava que ele podia comprar, ele ia ser feliz, né? Hoje, com o boom que deu no mercado imobiliário, consequentemente, o valor dos imóveis também aumentou. Então, assim, hoje o cliente, ele tá mais esclarecido, o cliente, ele precisa, né? Igual o Alisson colocou muito bem ali, ter um perfil de renda um pouco maior, às vezes, para conseguir comprar. Né? Então, o que eu sempre gosto de fazer, Thiago? Eu gosto de ouvir muito o cliente antes. Por mais que seja, né? O lead, ele vem online, as pessoas, elas são frias ali, né? O cliente, ele não te dá muita atenção. E aí, onde que a gente tem que tentar criar uma conexão? Então, às vezes, um áudio no lugar de um digitar, às vezes uma ligação, por mais que a gente perdeu ela no meio do tempo, mas criar uma conexão. Então, eu, Aline, hoje, eu gosto muito de ouvir o meu cliente antes, gosto de entender o que ele está procurando, entender qual é a necessidade dele, pegar todas as informações que eu posso pegar pelo WhatsApp ali, sim. Quando eu conhecer um pouquinho do perfil, aí sim eu parto para o encantamento, né? Por quê? Eu já tive aquele primeiro passo que é mostrar que eu sou uma corretora diferente, que eu não quero a documentação dele a qualquer custo, né? Eu conheço um pouquinho do perfil dele e aí eu já sei se eu tenho produto para apresentar para ele. E aí eu chamo para conhecer a loja, pro decorado. Que ele já chega, você já sabe o que ele está buscando. Sim. Você consegue ser muito mais assertivo. Isso facilita demais o trabalho do corretor, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, pegando mais uma vez o que ela pontuou, né? A venda se tornou mais assíncrona com o digital. Total. Então, assim, você quando vinha no stand, né? Era abordagem, você ia lá fazer uma entrevista consultiva, Sim. você fazia uma apresentação, levava no decorado, tudo mais. Então, era tudo muito mais controlado. Agora, com o digital, não. Às vezes ele te dá um bom dia, ele vai te responder no final da tarde, né? E já te responde perguntando como é que eu faço para comprar isso, ou qual é o preço e tal. Então, as coisas saem um pouquinho de uma regra, né? Um script padrão, né? Ao mesmo tempo, é por isso que a gente fala até a diferença de você ter um padrão de atendimento e um atendimento padrão. Uma coisa é você ser modelado, meio robotizado, outra coisa é você ter um entendimento de todas as etapas que vão ser necessárias e utilizá-las no momento correto, né? Usar essa técnica de maneira correta para cada momento que o cliente está passando. Sim. Então, sim, é assim, fundamental do digital a gente ter esse fluxo. Não dá para descartar todas as técnicas, né, que são utilizadas no presencial, até porque no digital também você passa por essa validação. Então, a pessoa vai continuar com você e vai abrir pontes de comunicação no momento que ela entende que você é uma pessoa adequada, ela gosta de você, criou simpatia e também confiança. Porque senão vai ser mais difícil ainda você conseguir levantar as informações, né, pelo digital, para que a partir dessas informações você consiga levar uma proposta de valor. Hoje, eu diria que, fica com uma dica também, né, colocada ali, que boa parte das pessoas perdem suas vendas no início do atendimento. É muito comum as pessoas acharem que, até falando aí para os gestores muitas vezes, né, que a minha equipe não é boa de negociação. Né? A negociação é onde a bomba explode, Sim. mas onde ela foi montada foi na falha na pesquisa, foi na falha de uma entrevista consultiva. Acho que essa é uma bela analogia, né? Uhum. Ninguém pediu uma bomba, né? Ele chegou ali, você tem um cliente. Exatamente. Só que você vai armando, e quando chegou lá você está vendendo tanto uma expectativa que na hora de fazer a concretude daquela expectativa, você não consegue desarmar aquela bomba. E não consegue porque foi mal feito o trabalho anterior, né? Então, assim... E eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente faz. Claro que o cativar e encantar é fundamental, mas se você tiver uma estratégia de como conduzir isso já pensando na etapa final, com certeza, facilita demais. Totalmente. Mas vou dar uma mudança completa aqui, mas vou te trazer, Alisson, uma provocação. Você fez a metodologia de vendas, pelo menos para a nossa companhia, em 2017, 2018. E hoje a gente está revisitando isso. Perfeito. O que mudou de lá para cá? O que muda é justamente a consideração desse público que veio para o digital, né? Então, antes você tinha um atendimento mais síncrono, ou seja, as pessoas vão estar no stand, então a abordagem era muito focada no presencial. O trabalho, né, de pedir indicações vinha muito no fim. Então, assim, depois que você atende esse cliente, é que você vai fazer um trabalho. Quando agora, por meio digital, você tem que estar prospectando o tempo inteiro, né? Então, qualquer momento é a oportunidade de você trazer cliente. Então, principais mudanças foi essa adequação para esse cenário atual. Você tem ainda características de mercado aqui no Brasil que intensificaram a necessidade disso. Quando você pensa na época pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, você olha para o mercado americano, o mercado ele já se estabilizou para dados
dados assim pautados na pré-pandemia, né? As estatísticas de consumo. No Brasil, não. No Brasil, o brasileiro se adaptou muito bem a esse meio digital e ele continua crescendo esse acesso. Então, esse omnichannel aqui de conexão, de conversa, para depois essa venda vir para o presencial e às vezes voltar para o digital, para um WhatsApp e volta para o presencial. Esse foi a grande mudança que aconteceu, né, nesse período, e que a metodologia, essa evolução do Acelera, ela veio justamente atender a essa dinâmica, né? Então, assim, vamos colocar mais o digital presente, desde a atração desse cliente até a comunicação com as mensagens ali de cadência, até o processo de fechar mesmo o negócio. O que não perde, acho que o ponto que você trouxe, ela virou menos síncrona, então ela vai e volta. Ela virou mais digital, mas ela nunca perde a relevância do presencial, né? Não, nunca perde essa visita, né, Aline? Essa conexão que a gente cria ali, né? Que eu acho que é muito válida ali essa questão. Hoje o cliente, ele precisa confiar em você. Então, ele precisa confiar, primeiro, para ele ir até o plantão. Justamente, a gente vem falando ali muito do digital. Então, hoje, o que vai fazer um cliente que é muito ocupado, que tem outras prioridades, talvez, sair da casa dele e ir ver um decorado? Se ele não imagina que ele pode comprar, se ele não imagina talvez que eu tenha o produto para oferecer para ele, se ele não imagina que as condições vão talvez caber no bolso dele, dentro da realidade dele. Então a gente tem que despertar o interesse, ele tem que confiar em você. E ali, a hora que você leva para o presencial, a gente tem a oportunidade do encantamento ali, tem a oportunidade, igual o Alisson comentou, a gente sabe todas as etapas do processo da venda. Mas nem sempre elas vão acontecer na ordem. Sim. Às vezes as objeções elas já vão vir inicialmente, né? Então é importante a gente estar preparado para lidar com ela. Porém, quando você sabe todas as etapas dela, você traz para o decorado, você conhece, fica muito mais fácil você ter uma segurança para pedir a documentação para o cliente. Sem dúvida. Né? Então, assim, o presencial, eu sinto falta do presencial, porém, eu acho que hoje a gente vive a tecnologia, né? Então, a gente tem que se adaptar tem que usar ali. o bom de cada uma delas. Exatamente. Né? E tem aí questões até fisiológicas, né? Nós somos mais impactados quando o máximo dos nossos sentidos são estimulados. Então, o presencial, ele tem esse quê de experiência, né? Ou seja, sentir realmente. E fazer, né, validar tudo aquilo que você foi construindo no virtual, né? Então a gente entra numa rede social de uma linha, a gente vê comemoração, vibração, tudo mais, né, ali junto a outros compradores. E eu também quero isso, né? Mas essa coerência entre o que eu estou vendo e o que eu estou vivenciando é que vai me dar segurança para uma tomada de decisão, né? Então o presencial, ele traz isso para a realidade. Você gerou um sonho e agora você está concretizando, né, como todo. Que legal. Bom, e falando de carteira de clientes, acho que esse é um negócio que a gente é meio que chovendo molhado, acho que é fundamental. Mas eu tenho batido sempre em todas as conversas, a turma me conhece bem, que cada vez mais a gente está escravo do lead virtual. Digital, ele chega lá, chega em pessoal, muitas vezes, eu acho que todo lead é um lead qualificado, a gente pode, muita gente fala, abandona que não tem a renda aderente. Gente, tudo você joga fora, né? E aí, pela quantidade que vai aparecendo, porque o cliente tem mais acesso, talvez o corretor não se organizou para isso, para essa chuva de leads que a turma fala, ou para essa tempestade de clientes que aparece aqui, e como ele prioriza. E aí, Aline, pergunto para você, como isso dentro do seu processo, dentro da sua metodologia, você tenta cadenciar para que nada seja ineficiente. A gente está falando aqui de metodologia eficiente de venda. Se ele não começar por uma boa gestão de carteira, ele já nasce um pouco fadado ao fracasso, né? Então, assim, muito do que o Alisson comentou ali, né? A gente vai para o físico, porém a gente tem que voltar para o virtual ali, né? Então, hoje é inevitável a gente falar do virtual e não falar do Instagram. O Instagram hoje é a maior fonte de prospecção, tanto gratuita quanto paga ali, né? Então, essa questão ali de você estar presente hoje numa rede social, de você mostrar, talvez, para todos os clientes que é possível, de você mostrar a tua autoridade como profissional, né? Isso eu faço diariamente ali, tento mostrar todos os dias, resultado, mostro também muito questão de histórias, igual você comentou ali, né, Thiago? Às vezes, eu já fui, né? Eu comprei meu apartamento em 2014, porém eu já fui a cliente que bateu na portinha da MRV com renda de 1.200, porque eu não sabia, eu não tinha a mínima noção. Então, se o corretor hoje não está preparado, não tem esse conhecimento que a gente fala ali, que pode levar às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, talvez para você encontrar alguém para compor renda, para você
você ser promovido, para você trocar de emprego, né? Para ter uma renda extra, você joga um lead fora, você descarta um cliente que talvez amanhã ou depois vai procurar outro profissional. Sem dúvida. Então é muito importante. O meu WhatsApp, pessoal, muita gente fala que tem 2 WhatsApp, né? Aham. Eu falo, gente, às vezes eu tô surtada porque eu tenho um só. Por quê? Os meus leads são meus amigos, família, vizinhos, os clientes que eu conversei desde 2013, quando eu entrei no Claro. MRV. Então, assim, claro, às vezes a gente não consegue falar com todo mundo, porém eu salvo o contato de todo mundo. E quantos contatos tem na sua agenda Nossa. hoje, Aline? Muito, tem muito contato ali, sabe? E eu acho que é muito legal, porque igual a gente comentou aqui, às vezes o cliente ele não tá no momento de compra quando você atendeu a primeira vez. Mas se ele lembrar, se você der um atendimento eficiente, se você fizer tudo o que você precisa fazer, independente dele comprar, quando for o momento de compra, ele vai te procurar. A gente está para lançar um empreendimento na região metropolitana agora esse mês, e eu estou fazendo um fechamento de um casal que comprou um apartamento comigo em 2015, 2016. Legal. Então, eles compraram um empreendimento e agora eles viram, para a gente ver como o virtual tá ali, eles viram um anúncio de um outro profissional, viram que é MRV, me mandaram mensagem. Então, assim, foi um outro profissional que captou lead para mim. Então, hoje a gente tem que aproveitar, tem que conseguir É a aproveitar questão da todos os referência, clientes. né, É isso Alisson? aí. O ponto é, o corretor de imóveis, ele tem um impacto muito relevante na vida das pessoas, das famílias. E se você perde essa oportunidade, você pode estar jogando fora toda uma jornada, Toda uma jornada. de leads futuros que essa família pode gerar para você. Então, acho que olha a relevância do que a Aline está trazendo aqui para a gente. E esse é o ponto, né? A palavra-chave é essa relevância, né? Acho que a rede social ali veio para ajudar a gente a construir uma imagem e uma referência sobre aquilo. A compra, né, de um produto imobiliário, para a maioria das pessoas, é a que requer o maior investimento financeiro. Então, isso tem uma necessidade de segurança muito grande. E, obviamente, é todo um conjunto, né? É a incorporação, né? A construção, tudo mais. Mas a figura que está ali se relacionando diretamente, que é o corretor, é fundamental para esse processo acontecer e as pessoas se sentirem seguras para tomar decisão. Então, o corretor ele tem esse papel de unir todas essas pontas, né? Mais uma vez, a questão da coerência. Eu penso, eu falo, mas eu faço exatamente numa mesma lógica. Então, tá ali, traduzir isso, né, em valor claro para o cliente, né? O que é MRV, seus diferenciais, desde da concepção de um produto, onde ele vai ser localizado, né? E isso se traduzir em ações que você consiga colocar ali para uma pessoa que ela visualize aquilo de maneira clara, é sem dúvida nenhuma o ponto-chave, eu acho que para a virada do negócio. Você falou em algum momento, Alisson, e a gente falou duas coisas bem legais aqui. A gente falou de conhecimento de produto e a gente falou de metodologia. Sim. Onde é que um é mais importante, onde a combinação é o ideal, onde é que o equilíbrio, que eu acho que é o fundamental aqui, mas onde existe um momento que um sobrepõe o outro ou não? Ou tem que estar os dois sempre unidos? O que é legal é assim, as pessoas às vezes associam somente a experiência, né? É o tempo. E não é. A metodologia ela ajuda justamente pessoas que estão iniciando, né, numa operação a ramparem de uma maneira muito mais rápida, porque já tem ali lições aprendidas de outros que já viram há muito tempo. É óbvio que o conhecimento ele é base, no sentido que se você não tem um conhecimento, você não quer nem usar a metodologia porque você acha aquilo uma besteira ou não vai dar certo, ou vai te deixar engessado. A metodologia nada mais é do que a organização do conhecimento já adquirido do que deu certo. Né? Então é um passo a passo, mas não é inventado, é algo pautado em... E acho que isso é muito legal, desculpa te interromper, Alisson, que acho que o Alisson falou aqui é fundamental, não foi o Alisson que pensou do dia para a noite aqui. Exatamente. Você juntou um monte de histórias de sucesso, pegou um monte de fracasso e aprendeu com eles e foi construindo uma metodologia para facilitar aquele profissional novato ou entrante numa categoria, no caso a gente está falando aqui de mercado imobiliário, mas poderia servir para varejo, poderia servir para automóveis, poderia servir para qualquer outro tipo de mercado, e você está facilitando a vida dessas pessoas, correto? Exatamente isso. Então, de assim, graça. Os padrões estão ali, né? Os padrões que deram certo já funcionaram, né? O nome DNA de vendas vem disso, inclusive. Assim, vamos coletar o que está funcionando, tirar e extrair desse DNA para que isso possa ser pulverizado para o máximo de pessoas e, consequentemente, isso faça com que o resultado de todos ali aumente. Acho que isso as pessoas normalmente não entendem. E acho que por isso que eu tentei fazer essa pausa. A linha é bem sucedida porque em algum momento ela pegou e juntou o conhecimento
com a metodologia e, claro, com muita vontade. Sem porque dúvida sem a nenhuma. vontade de fazer não vai, né, Aline? Não tem como, né? Não tem como, né? E é muito engraçado isso, porque exatamente o que você comentou, Thiago, eu vejo cada vez mais nós que somos a ponta ali, os corretores, nós estamos sendo ouvidos, né? Então, essa oportunidade de você ter, tanto a gente usa o termo treinamento, né? Mas você ter tanto conhecimento ali, hoje eu tenho 10 anos de MRV. Então, o método Acelera hoje foi implantado em 2017, ou seja, eu entrei em 2013, passei 4 anos vendendo do meu jeito, até, né, entender que existe uma técnica eficiente que ela pode, às vezes, acelerar, pode facilitar o processo, sabe? E tem corretores que estão entrando hoje e têm oportunidade de aprender, né? Então, isso a gente consegue ver cada vez mais corretores com pouco tempo de casa, exatamente isso, deslanchando. Por quê? Porque eles têm acesso à informação que talvez a gente não teve lá atrás, só que, claro, conhecimento, estudo e força de vontade, porque se a venda já caiu no colo de alguém um dia, hoje não cai mais, pelo Hoje menos ela lá em tá muito Curitiba mais não tá difícil. caindo não, viu? Se cair, você me avisa onde que é, porque eu vou Não, sentar lá. E eu acho que o mercado, acho que esse é uma boa reflexão, porque tá mais difícil. Muito. Tá mais difícil vender, já não tá com aquela pujança que a gente viu lá atrás. Então, acho que esse é o ponto fundamental, quanto mais eficiente você, corretor, se tornar, quanto mais conhecimento você buscar, porque métodos de venda, a MRV tem um método dela, Sim. mas existem outros Sem métodos dúvida por aí. nenhuma. Que vão ser adequados, né, a cada uma E as realidade. pessoas têm que querer buscar É isso aí. e treinar e principalmente executar com disciplina, porque acho que esse é o ponto fundamental, É né? exatamente isso. Não adianta você treinar, não adianta você ter conhecimento, quando você sentar na frente do Alisson, meu cliente aqui, você esquece tudo aquilo Acabou. e diz assim, você quer quanto? Quer pagar quanto? Já foi. Não é verdade? O resultado ele é consequência dessa ação e assim, não adianta nada construir tudo, vai virar uma metodologia decorativa, né? Ali vai estar Exatamente. impresso, às vezes um book, algo no seu computador, mas é a ação que faz todo esse conhecimento se transformar em resultado. O conhecimento por si só, eu digo que é um potencial, né? Exatamente. Mas até chegar na mão de alguém que pegue ele e faça E ele precisa acontecer no aplicar dia a todos os dia. dias. E o E eu resultado acho que a Aline acontece. falou isso algumas vezes hoje aqui, por isso que eu estou reforçando tanto, isso me levou ao sucesso. Ter a disciplina, não o conhecimento nem a força de vontade, mas toda a combinação. E todo meu atendimento, eu tenho ele claro na minha cabeça e respeito o método, ajuda demais, né, Aline? Com certeza. E igual a gente comentou ali, né? Eu tive a oportunidade, tive o privilégio, né, de ser corretora número 1 do Brasil durante 2 anos seguidos, e um deles foi 2017, né? Então, eu já participei do boom do mercado imobiliário. Então, eu já tive lá em cima. Só que aí, quando você chega lá em cima, você faz o quê? Né? Exatamente. O mercado hoje está sensacional. Amanhã pode estar um pouco mais difícil. As condições pandemia, quando que a gente imaginava que ia vir uma pandemia? E muitos clientes às vezes falaram assim, não, Aline, mas vai baixar o preço dos imóveis. Eu não vi baixar, eu não vi o pessoal da construção civil parar de trabalhar um dia sequer. E eu falo, gente, agora nós não vamos vender. Mas não, as nossas vendas continuaram. Por quê? Com a pandemia, o pessoal começou a dar importância a coisas que talvez não se importavam. Então, assim, só que ao mesmo tempo, as objeções aumentaram. Porque como que eu vou dar conta de pagar? Né? Então, é justamente essa questão de você conseguir organizar, você conseguir entender, você estar preparado todos os dias para atender o seu cliente, que faz com que o resultado venha, né? E é todo dia, assim, eu falo que o corretor, ele tá todo dia aplicando as técnicas e não tem o que fazer, né? A gente tem que estar sempre se aprimorando. E a gente, acho que esse é o último ponto aqui, tá espetacular, mas eu queria trazer esse último ponto. O corretor, e cada vez eu tenho visto mais isso, ele está virando um creator, que é o criador de conteúdo. Ele está cada vez mais, e a Aline já falou umas 4 vezes de Instagram aqui, claro que é muito importante, mas não é só isso, né? Não é só isso. Ele vai ajudar, o cliente vai chegar, mas se esquecer do resto todo, o trabalho do corretor já não é só gerar conteúdo. Claro que o conteúdo é uma coisa legal, claro que vai facilitar o acesso dele ao mercado, ao cliente, vai conectar, mas no final, se ele não conseguir, chegou lá o cliente, ele não souber o que fazer. O que fazer? E aí? Não vai acontecer. Não vai, a mágica não acontece. E não é mágica, né? É justamente isso, né? Não é mágica. A venda não é ação, toda uma jornada que precisa ser feita, onde a parte do digital ali colocada, ela vai atuar em alguns pontos específicos, fazendo bem o papel que ela tem que fazer.
Mas existe toda a outra parte que vai dar realmente a sustentação disso daí, né? Que é saber o processo como um todo, é saber tirar as dúvidas com relação a tudo que acontece num processo de compra, se tratando aí do nosso imóvel que passa pela Caixa Econômica, que passa, né, passa por banco, é aquele tríplice, né? É banco, é corretor, é MRV dentro disso. Eu preciso ter informação sobre tudo isso para dar essa robustez, né? Para que a coisa de fato aconteça. Ponto extremamente importante, né? Até para a gente colocar. As pessoas precisam acreditar. Isso não é uma metodologia que a MRV simplesmente pediu o que aconteceu. Você tem que acreditar que isso faz parte de um processo para o melhor atendimento do seu cliente. Né? Sim, a necessidade ela parte do mercado, o cliente precisa disso, o cliente precisa de alguém preparado para atendê-lo. Então não é uma demanda que o seu gestor, que o diretor pediu, que a empresa... Não, é uma necessidade para que a gente atenda melhor e a gente cumpra ali com um dos nossos propósitos, que é levar realmente um atendimento de qualidade, que gere esse diferencial competitivo como um todo e faça a pessoa ter segurança para tomar uma decisão que é tão importante na vida dela. Né? Cara, adorei. Eu ia pedir o fechamento, o Alisson já veio preciso. Se você não acreditar, não rola, né? Não rola. Aline, você acredita? Demais, né? Demais. Todos os dias ali, eu venho todos os dias acreditando não só nisso, como acreditando no meu trabalho, acreditando na profissional que eu sou, né? E dando, né? Igual você falou, não basta acreditar. Todos os dias buscando conhecimento, todos os dias dando o meu melhor como profissional. Cara, é um prazer enorme ter essa conversa com vocês. Pessoal, se você não conhece o método Acelera MRV, está à disposição para lhe ensinar. Mas eu acho que o papo aqui foi espetacular. Super obrigado, turma. E fica a dica para todos vocês, corretores de imóveis, acho que conhecimento, método, muita força de vontade e energia positiva para fazer acontecer são fundamentais. Uma coisa isolada não vai acontecer. Esses duas personalidades aqui do mercado imobiliário nos ajudaram demais. Muito obrigado para você. Boas vendas, que nós estamos ralando aqui. Valeu, gente. Valeu, um abraço a todos. Obrigada demais, Thiago. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.